O vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma ferramenta que eu utilizei há algum tempo quando eu trabalhei num hospital aqui na região sul. Houve a necessidade na época de instalar uma ferramenta que pudesse fazer o controle das demandas dos usuários. Então, quando solicitavam uma manutenção, um reparo ou uma instalação de algum software, eu precisava ter o controle dessas demandas. E aí eu conheci a ferramenta GLPI. Na época eu acabei utilizando ela por pouco tempo nesse hospital, mas quando eu trabalhei em outro hospital, na região sul também do país, eu acabei informando para o pessoal da TI que existia essa ferramenta e houve uma migração. Aí sim, eu acabei utilizando por um bom período essa ferramenta e ela é uma ferramenta aí que agrega diversas funções, não só na questão de gerência de demanda, mas também ela em conjunto com uma outra ferramenta chamada OCS, ela pode fazer um inventário da tua rede, da tua infraestrutura. Então isso é muito importante para quem administra aí grandes infraestruturas de redes e de computadores. Tá ok, pessoal? Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que é sobre a ferramenta GLPI. Bora para o vídeo? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje nós vamos falar sobre a ferramenta GLPI, uma ferramenta open source para a gerência de ativos e service help da sua empresa. Então beleza, pessoal, alguns anos atrás eu trabalhei em um hospital aqui na região sul, onde não existia nenhum controle sobre os ativos, muito menos da abertura de chamados, né? Então, há muitos anos atrás, esse hospital ele passou por diversos tipos de sistemas e essa questão de manutenção nunca foi dado a importância, não por uma falha da gestão do hospital, mas por não haver a necessidade, porque não tinha muito fluxo de manutenção nesse grupo, ao qual eu desenvolvi um trabalho por alguns anos. Mas com a minha chegada nesse setor, eu vi essa necessidade, uma vez que era um hospital de médio porte, onde tinham diversos funcionários que estavam sendo sempre atendidos e por não querer fazer um trabalho manual e para ter uma base de dados para poder catalogar os problemas e poder catalogar as situações que eu estava passando, né, no setor, eu resolvi então ir em busca de uma ferramenta que fosse aí de open source para a gestão dessas tratativas de manutenção, né? Uma vez que o setor era composto inicialmente apenas por mim, e mesmo sabendo de tudo, eu queria ter uma base de dados onde eu pudesse consultar e relacionar situações a fim de comprovar aí o meu desempenho para os gestores do hospital. Então, eu estou fazendo essa introdução aí para que vocês saibam o porquê eu escolhi na época o GLPI. Eu tive contato com diversas ferramentas. Na tratativa de escolher o GLPI, eu acabei me deparando com diversas ferramentas. Umas são interessantes, outras nem tanto. E eu vou trazer para vocês aqui algumas delas, tá? Então eu vou começar falando do GLPI porque eu tenho um carinho especial por ela, justamente por ser a primeira ferramenta que eu desenvolvi um trabalho em cima dela. Lembrando que a ferramenta GLPI ela sofreu diversas atualizações desde a época que eu utilizei, então a interface que eu vou mostrar para vocês certamente não é a mesma interface que eu acabei utilizando na época. Ela já foi atualizada, ela já está com diversos recursos que na época não possuíam, algumas características que tinham na época que eu vi que não tem mais, deve ser por algum motivo de segurança, alguma questão de vulnerabilidade, até porque tem coisas na ferramenta atualmente que eu não acho tão interessante, mas ressalto ainda que é uma ferramenta muito boa para gestão aí de ativos, gestão de service help, né, ou seja, help desk para o usuário,
Então tu tem como controlar os softwares quando tu atende, tu instala, enfim. Então é uma ferramenta aí que eu tenho um carinho especial justamente por ela ter me dado a possibilidade de organizar a minha rotina de trabalho nesse grupo, onde eu desenvolvi aí um trabalho por quase 7 anos na empresa, tá ok, pessoal? Então vamos para o vídeo, então, que eu vou mostrar a instalação da ferramenta GLPI e irei fazer uma pequena demonstração da ferramenta, como ela funciona, ok? Vamos para o nosso laboratório da instalação da ferramenta GLPI. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/Projeto Root e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Dentro dessa plataforma nós temos ali alguns valores entre R$ 5 e R$ 1.500 e nós explicamos ali algumas recompensas que são dadas ao pessoal que contribui. Então nós temos as nossas metas aí, onde nós temos desde custos com o site até a compra de equipamentos profissionais. Então, caso você não possa contribuir, pode fazer a divulgação do nosso conteúdo, clicando apenas em compartilhar no Facebook ou twittar quem tem conta no Twitter. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Bom, beleza, pessoal? Antes de começar e falar sobre a ferramenta GLPI, eu vou novamente frisar aí para vocês que todo o material que é desenvolvido no canal Projeto Root, ele fica linkado na descrição do vídeo. Então clique em Veja Mais na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao wiki do Projeto Root, ou se você lembrar, digite wiki.projetoroot.com.br no seu navegador e você vai ter acesso a todos os materiais já disponibilizados pelo Projeto Root, tá ok, pessoal? É muito importante eu lembrar isso aí, porque o pessoal acaba mandando e-mail ou até mesmo comentando nos vídeos onde obtém os arquivos aí que é utilizado para fazer o procedimento. Tá na descrição os links para todo o nosso acervo, tá ok? Então bora lá. Então eu vou apenas acessar aqui uma máquina que eu já instalei. Eu tenho um Debian 9 instalado e eu vou utilizar aqui o usuário root apenas para descobrir o endereçamento IP. Eu estou com o IP 192.168.201.51 e eu vou permitir o acesso por SSH nesta máquina com o root para facilitar aí a configuração para vocês. Então só vou procurar aqui permite root login e vou habilitar aqui com yes. Agora eu posso logar por SSH para fazer a demonstração aqui para vocês. Então eu tenho o meu usuário root na máquina 192.168.201.51. Deixa eu aumentar aqui a tela para mostrar para vocês, senão vai ficar meio complicado aqui. Então tá aqui o acesso ao meu servidor, tá aqui o meu Debian 9 apenas instalado. Não tem nada dentro dessa máquina, não tem nenhum serviço, é um template que eu levantei aqui de máquina virtual apenas para fazer essa demonstração para vocês, tá? Então eu vou seguir aqui, como eu de costume, eu deixo na wiki do Projeto Root para vocês as informações. Então eu vou ver, veja todas as páginas e logo em seguida eu vou vir aqui em GLPI. Em GLPI eu consigo agora ter acesso a todo o acervo, tá ok, pessoal? Então eu vou deixar aqui ele com zoom apenas para melhorar aí para vocês a visualização. Como eu comentei sobre a ferramenta GLPI, então eu botei aqui olá visitante, reunimos aqui informações sobre a ferramenta GLPI, que é um anacrônico francês, então eu não costumo falar em francês, então meu francês é péssimo, botar ali o anacrônico, que GLPI, ou traduzido para o português brasileiro, que é Gerenciamento Livre do Parque de Computadores. Então essa aí é a tradução da sigla GLPI, que é uma solução web open source completa para a gestão de ativos e helpdesk. O mesmo gerencia todos os seus problemas de inventário de ativos, hardwares e software e suporte ao usuário, helpdesk. Então eu botei ali algumas características aí, as principais características do GLPI: multiusuários, sistema de autenticação local ou LDAP, AD, POP, MAP e multisservidor. Vários idiomas, então ele tem suporte a diversos tipos de idiomas.
níveis de usuário, então cada usuário pode aí obter acesso a determinada parte do sistema de notificação sobre eventos via e-mail, gestão de pedidos de assistência via web ou e-mail, relatórios com gráficos, integração com o CS Inventory NG, que é uma outra ferramenta que eu vou abordar aqui no canal, gestão e controle de computador, gestão e monitoramento de licenças, muito importante para ter controle sobre o licenciamento do seu parque de computadores, gestão e atendimento de helpdesk ou tickets, né, conhecido como ticket, inventário, licença GPL, plugins, etc. Então eu coloquei aqui algumas características aí do GLPI que vocês podem levar em consideração no quesito de software para esse tipo de gestão. Muitas ferramentas elas propõem boa parte dessas características que eu coloquei aqui para vocês, mas nem todas elas trazem isso tudo integrado. Tá? Então muitas ferramentas são dependentes uma da outra e essa ferramenta GLPI ela tem basicamente tudo integrado nela mesma. Então aqui eu coloquei algumas informações sobre o site oficial da GLPI, é glpi-project.org. Ali a documentação dela é baseada no mesmo sistema da wiki do Projeto Root, então é wiki.glpi-project.org, é uma docu-wiki. Tem aqui um site bem interessante que eu acabei de encontrar na época o qual eu acabei utilizando essa ferramenta, não existia, que é o site glpibrasil.com.br. Então ele basicamente é um site ali que faz um curso e certificação sobre a ferramenta GLPI, muito interessante para quem quer além de ter mais conhecimento sobre a ferramenta GLPI, aí ter um certificado aí para incluir em seu currículo, tá ok, pessoal? Então fica ali o link para vocês darem uma olhada no site aí da certificação do GLPI. Agora vamos para a parte onde vamos fazer a instalação. Então eu coloquei aqui as dependências. Logo, uma ferramenta web, ela tem que ter um servidor web. Então, como esse é um servidor que não tem nada instalado, então essa primeira linha vai fazer toda a instalação das dependências, além da instalação do próprio Apache, que é o servidor web. Eu coloquei todas as libs, né, as bibliotecas e as dependências necessárias para se fazer a instalação do GLPI, tá ok, pessoal? Então, com apenas esta linha aqui, vocês vão copiar e colar diretamente aqui no servidor de vocês. Então vamos colar aqui, ele vai fazer o processo de instalação agora. Então são necessários 37,4 MB de download e no final ele vai ficar 228 MB instalado em disco. Então vamos confirmar e apertar Enter. Esse procedimento aí agora ele vai fazer a instalação das dependências, o qual eu acabei de comentar, e já deixar pronto para que seja feita a instalação do GLPI. Então, feito então a instalação, nós podemos prosseguir com a instalação do GLPI. Eu preciso fazer o download da última versão do GLPI. Vou baixar com o wget, então esse software tem que estar instalado no servidor, então nós podemos consultar aqui wget, olha, está instalado, e nós vamos copiar esta linha e vamos colar ela no servidor. Então dessa maneira eu vou fazer o download da última versão. Tá? É última porque eu acabei de verificar, tá, pessoal? Então entre no site, eu vou entrar aqui no site para mostrar para vocês. Vocês vão entrar aqui, ó, podem pegar até aqui o site oficial, ó, e cliquem aqui na aba Download, agora que vai exibir aqui na página do GLPI, tá? Então Downloads, e ele vai mostrar aqui a última versão, ó. Então se vocês copiarem aqui o link que está nesse botão, vocês conseguem obter a última versão, que nesse caso é a 293, que foi lançada inclusive na data do meu aniversário, que é 27 de abril de 2018. Obviamente que eu não nasci em 2018, tá, gente? Mas 27 de abril é a data do meu aniversário aí, para quem é curioso aí. Tá aqui, última versão do GLPI. Então vamos fechar, continuar com as instruções aqui da nossa wiki. Então ao fazer o download, eu preciso do servidor apertar a tecla Enter para ele começar a fazer o download da ferramenta. É uma ferramenta aí relativamente pequena. Aí, baseando na nossa internet brasileira, vai demorar alguns minutos, mas tem aí por volta de 30 MB o arquivo TGZ. Então eu posso fazer o processo aí de download, eu preciso extrair esse arquivo TGZ. Então vamos lá.
Seguindo aqui, ó, eu vou usar o software tar para extrair então esse conteúdo. Então eu vou copiar essa linha e vou colar aqui. Notem que ele está extraindo, e se vocês deram um ls-lh, notem que vocês vão ter agora a pasta glpi com os arquivos extraídos ali dentro. Tá? O próximo passo agora é mover então para a home do web server. Então nós vamos mover a pasta glpi para var www.html. Então vamos copiar esta linha e vamos colar aqui. Então, esse comando ele vai simplesmente mover a pasta glpi para o HTML. Então, ao fazer isso, vamos apertar Enter e agora vamos entrar em var www.html e nós vamos ter ali a pasta glpi. Então agora o próximo passo é alterar o dono desta pasta, tá? Então nós temos aqui as permissões. Então nós vamos ajustar as permissões do glpi. Então tá aqui o comando para fazer esse procedimento, tá? Com esse comando eu estou dizendo que o dono da pasta e o grupo da pasta vai ser o www-data, que é o Apache, tá ok, pessoal? Então com esse comando ele vai usar recursivo os arquivos. Ele vai fazer esse procedimento e vai trocar então o nome do grupo, o dono e o grupo da pasta. Dando um ls-lh, notem que agora ao invés de estar 1002, agora está www-data, tá ok? Esse aqui então é o usuário do Apache. Bom, próximo passo agora é trocar as permissões da pasta glpi. Então nós vamos utilizar o 775. Então colar e Enter. Nesse momento nós trocamos agora a permissão da pasta glpi. Então após fazer o ajuste das permissões e dono, nós vamos passar para o banco de dados. Então eu vou utilizar aqui o MySQL Secure Installation para poder colocar uma senha para o meu MySQL, o que no processo de instalação ele acaba deixando sem senha. Então nesse caso aqui eu vou utilizar uma senha, então eu só preciso pressionar Enter aqui porque ele não tem, e ele pergunta para resetar essa senha, ok, e nós vamos colocar agora uma senha segura. Então eu vou botar aqui senha MySQL, senha MySQL. Você vai colocar uma senha mais segura aí, tá? Então remover o usuário anônimo, sim. Desabilitar o login remoto, sim. E remover a base de dados de teste, sim. Recarregar os privilégios de tabela, sim também. Ok, agora eu posso utilizar o MySQL com senha. O próximo passo então é utilizar justamente o MySQL para criar um banco de dados. Então nós precisamos utilizar o MySQL-u de user e o root, que é o usuário root. Com o "-p" eu consigo então solicitar a senha para entrar no MySQL. Então é senha MySQL. Ok, agora eu tenho acesso ao MySQL, eu vou poder criar o banco de dados então para o glpi. Aqui eu coloquei o comando para criar o banco de dados, então é glpi-db o nome do banco de dados. Então eu só vou copiar, vocês podem alterar esse nome aí conforme a necessidade de vocês. Aqui ele criou o banco de dados glpi-db. Agora eu vou criar um usuário e vou até deixar com essa senha segura aqui, a título de informação. Essa senha segura é para vocês criarem uma senha segura, tá, pessoal? Aqui é só como exemplo, tá? Então eu estou criando um usuário chamado glpi para acesso localhost, identificado com senha segura. Então beleza, a senha do usuário é senha segura. Criado o usuário, agora eu vou garantir os privilégios para esse usuário no banco de dados glpi-db. Então com essa linha aqui eu consigo fazer esse procedimento. Eu estou garantindo que o usuário glpi vai obter acesso completo a glpi-db. A próxima linha é apenas para garantir que o usuário não permaneça com acesso e privilégios a outro banco de dados. Então ele vai dar um flush privilégio, vai descarregar os privilégios. O próximo passo então é só sair aqui do MariaDB, que é o MySQL. Feito esse procedimento, agora eu posso configurar o meu Apache. Então para que o glpi funcione, eu preciso criar um arquivo
na estrutura dos sites available. Então eu vou usar o nano etc/apache2/sites available glpi.conf. Ao entrar nesse arquivo ele vai estar vazio e eu vou adicionar essas entradas que eu coloquei aqui certinho para vocês. Ó. Então aqui estão todas as entradas necessárias para que o glpi funcione. Ele vai garantir acesso à pasta glpi conforme tem que ser. Então, ok, vamos sair e salvar. E agora eu preciso habilitar então com A2 Insight glpi. Então, com esse comando eu habilito esse conf que eu acabei de criar. Agora eu preciso restartar então o meu Apache. Então já está aqui o comando certinho para vocês restartarem o Apache aí. Feito esse procedimento, agora ele restartou o Apache e eu posso então seguir o processo de instalação na interface web. Então aqui eu botei acessando via web, então vai ser http:// IP do servidor /glpi. Eu vou abrir com uma aba ao lado, no IP 192.168.201.51. Se eu apertar Enter, ele vai carregar a página do Apache. Então eu boto /glpi e aqui ele vai abrir então o processo de instalação. Esse aqui é o setup do glpi, tá pessoal? A partir daqui eu vou fazer um setup no glpi que eu acabei de extrair na minha pasta do Apache. Então vamos lá, na minha pasta lá, document root, né? Ou a página do Apache. Bom, então aqui eu tenho selecionar a minha linguagem, ele vem selecionado em inglês. Eu posso selecionar aqui o português Brasil, caso eu queira utilizar na língua nativa, e vou clicar em OK. Ao clicar em OK, então ele vai exibir uma licença. Aqui tem a GNU GPL, então é toda a licença do software. Então eu vou clicar em eu li e aceito os termos de licença acima e vou clicar em continuar. Agora aqui ele solicita que eu escolha uma das opções. Então eu posso escolher instalar para uma nova instalação do glpi ou atualizar, se é para atualizar uma versão do glpi a partir de uma versão anterior. Então nesse caso eu vou utilizar a opção instalar, porque eu não tenho instalado o glpi, e vou clicar aqui no botão instalar. Clicando nele, então ele vai verificar as compatibilidades do seu ambiente para a execução do glpi. Nota que está tudo conforme o glpi faz o teste. Então nosso servidor está de acordo conforme o glpi solicita em sua documentação. Tá, ok? Então, se caso aparecer algum item aqui com exclamação ou algum ponto em vermelho, significa que você tem que dar uma atenção para o que ele está solicitando. Seguindo o tutorial como eu descrevi ali na wiki, ele vai aparecer aqui para vocês, até a versão que eu estou testando, tá? Se de repente tiver uma versão mais atual e tiver mais uma lib que tenha que carregar, então, ou algum parâmetro, você vai ter que adaptar aí conforme a necessidade do software. Mas até a versão atual, que é a que nós estamos utilizando, 2.9.3, é só necessário essas que eu já coloquei na wiki do projeto root, tá ok? Então agora eu vou clicar em continuar. Ele vai solicitar as configurações do MySQL. Então aqui ele vai solicitar server SQL ou MySQL. Eu posso colocar localhost. O usuário do SQL é glpi e a senha é aquela que nós colocamos, né? Senha segura, aquela que nós criamos lá no nosso banco de dados. Ao apertar em continuar, então ele solicita aqui para salvar. Eu vou cancelar aqui. E aqui ele verifica se já existe um banco de dados. Eu prefiro criar lá no Shell para ter certeza. Mas se você não quiser criar, você pode utilizar o próprio software do glpi para criar o banco de dados. No nosso caso aqui eu vou utilizar o banco que eu já criei, glpi-db, e vou clicar em continuar. Caso eu queira criar um novo, eu clico em criar um novo banco de dados ou utilizar um já existente. Nesse caso aqui eu vou selecionar glpi-db, que foi o banco de dados que eu criei lá no shell do MySQL. Então vamos clicar em continuar. Ao clicar em continuar, então agora ele vai fazer o setup, vai verificar se o banco está ok e eu posso continuar novamente. Aqui ele dá uma mensagem então de coleta de dados, enviar estatísticas de uso. Aqui você pode desmarcar essa opção e não enviar as suas estatísticas de uso, caso você queira ter mais privacidade nas informações que coloca dentro do software glpi. Então é melhor você desmarcar esta opção, tá? E vamos clicar agora
em continuar a etapa 4, somente a questão da coleta de dados. Então vamos clicar em continuar, então ele vai informar que a instalação foi concluída. Então aqui eles dão os primeiros acessos aqui, ó, glpi/glpi, então aqui são o usuário glpi e a senha glpi para a conta do usuário administrador, que essa aqui é a conta que nós vamos utilizar inicialmente. Tech/tech para a conta de usuário técnico. Normal para a conta de uso normal, tá? Do usuário normal. E post only para a conta de usuário post only. Cada tipo de conta aí vocês vão ter que dar uma olhada na documentação, porque eu não vou ter como demonstrar exatamente cada tipo de conta dentro do GLPI. É um software bem extenso, bem grande, e que o propósito do vídeo aqui hoje é mostrar a instalação do GLPI e não a utilização do GLPI. Dê uma olhada na documentação oficial para saber mais informações aí do software GLPI, tá ok, pessoal? Eu vou mostrar aqui o que eu utilizava lá na ferramenta, tá? Então agora eu posso clicar em usar GLPI e ele vai então solicitar o usuário e a senha. Como o usuário administrador é GLPI e a senha também é GLPI, eu vou clicar aqui e preencher esses dados e clicar em enviar. Notem que ele abriu agora a interface então do GLPI. Por motivos de segurança, por favor, altere as senhas dos usuários padrões. Então tem ali GLPI Post Only Tech normal, e por motivos de segurança, por favor, remova o arquivo install.php. Então se vocês notarem aqui na wiki, ó, eu coloquei a parte do acesso via web, a configuração de instalação, banco de dados, opa, ficou um errinho aqui, já vou corrigir, usuário e senha, termos e usuário, o primeiro acesso, GLPI. E o pós-instalação eu coloquei aqui, ó, para entrar dentro da pasta GLPI install. Então vamos copiar esta pasta. Notem que aqui dentro eu tenho um arquivo chamado install.php. Então eu vou mover esse arquivo aqui para o mesmo nome, _old, apenas para manter um backup ali do arquivo, tá? Feito isto, agora se eu voltar agora no software e atualizar a página, essa mensagem não vai mais ser exibida. Então apenas a questão das senhas dos usuários padrões. Dessa maneira eu instalo o GLPI, tá ok, pessoal? Então agora eu tenho aqui meus ativos, eu tenho computadores, monitores, softwares, ó. Então aqui eu vou cadastrar os meus ativos, monitores, softwares, dispositivos de rede. Então eu tenho diversos itens aqui, impressoras, cartuchos, insumos, ó, telefones, eu posso criar uma lista telefônica. Eu tenho a questão de chamados, eu tenho a gerência de licença, ferramentas, administração a usuários, ó. Então aqui os meus usuários, eu posso integrar ele com o meu AD, então os usuários vão poder acessar através do Active Directory da empresa, tá? Então eu tenho diversas funcionalidades dentro da ferramenta, ó. Inclusive eu tenho aqui plugins, eu posso ver o catálogo de plugins, ó. Ele vai abrir o site aqui do GLPI, onde eu vou conseguir instalar alguns plugins para dar mais funcionalidades à ferramenta. É claro que a ferramenta sozinha assim, ela não vai te trazer muitas informações interessantes. Essa ferramenta ela é bem útil quando tu utiliza ela junto com a CS, que é uma outra ferramentinha que nós vamos ver posteriormente. Mas já fica aí o vídeo para vocês, o processo de instalação do GLPI. Esse aqui é o usuário administrador. Então, como eu estou usando o usuário GLPI, apenas para vocês verem a funcionalidade do software, então eu vou vir aqui em assistência, criar chamado. Ó, então eu vou preencher aqui o chamado do meu usuário, ó, tempo para aceitar, enfim, é uma ferramenta aí que traz diversas soluções aí para atendimento. Então ela é bem modular, tu pode adicionar módulos, informações que para o teu negócio ou para a tua empresa pode ser mais relevante, como por exemplo o SLA. Então tu pode personalizar bastante essa ferramenta aqui, tá? Eu não teria como abordar em um vídeo todas as funcionalidades da ferramenta, justamente porque ela é bem extensa e ela é modular. Então tem diversas funções dentro dela que somente no uso do dia a dia tu pode ir personalizando. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada na documentação oficial da ferramenta e vão utilizando aí e vão personalizando ela.
tá? Essa aqui é a parte de criação de chamado, onde o usuário vai preencher o problema, ou o atendente da empresa, de repente tem uma bancada e tem uma pessoa que fica ali apenas cadastrando as ordens de serviço. Então, nesse caso, essa pessoa vai abrir aqui com o usuário dela e vai preencher as ordens de serviço para ir para a bancada, tá? Ou enfim, você pode, no caso onde eu trabalhava lá, cada usuário abria a sua própria solicitação. Então, tu vai ter que dar uma modificada na ferramenta para que ela fique de acordo aí com o teu negócio ou com a estrutura que tu utiliza. Mas a instalação da ferramenta é esse formato aí que eu mostrei para vocês. É uma ferramenta open source para, então, o controle e a gestão da tecnologia da informação em sua empresa. Você pode abrir chamado, acompanhar os chamados, ficam tudo em banco de dados. Então, isso cria um catálogo de situações. Tu ainda pode utilizar uma base de conhecimento aqui em ferramentas, ó, base de conhecimento. Então, tu vai cadastrar, por exemplo, quando o usuário não consegue acessar o e-mail, como solicitar. Então, tu pode criar toda uma base, uma estrutura para que o próprio usuário saiba ajustar coisas simples. Né? Por exemplo, não imprime, verifique a impressora se tem papel, se tem cartucho. Se não tem cartucho, abra um chamado. Enfim, né? Então a ferramenta te possibilita essas interações aí na parte de gestão de tecnologia, tá, gente? Então eu acredito que para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar ele por aqui, mas fica aí o dever aí de vocês, de quem for utilizar essa ferramenta, dá uma olhadinha na documentação oficial dela. Tem na wiki do Projeto Root o link para entrar diretamente na documentação, justamente porque ela é muito extensa. Tá? Tem bastante documentação dela em português, tá? Não se assustem, tem muita documentação em português. Eu considero aqui a utilização do GLPI em conjunto com a OCS, que é outra ferramenta aí que nós vamos ver posteriormente. Justamente porque para que eu consiga fazer o GLPI funcionar, eu preciso cadastrar os computadores. O ACS ele vai fazer um inventário na minha rede e vai integrar junto com a GLPI a minha base de informações de computadores e softwares. Então facilita a usabilidade do GLPI. Ele sozinho, tanto o GLPI sozinho como o ACS sozinhos, eles são softwares bons, muito bons por sinal, porém um complementa o outro. Tá? Nesse caso eu preciso cadastrar um computador, por exemplo, aí eu vou precisar cadastrar um computador e aí com essa informação eu preciso botar aqui nome, novo item de computador, nome, localização, técnico encarregado, enfim. Todas essas informações aqui eu consigo obter através do software OCS. Tá? E aí eu posso editar, eu posso importar os arquivos, enfim. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar ele por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já que é uma ferramenta aí que pode trazer bastante benefícios aí e agilidade na gestão do seu negócio, tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e valeu!